A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento, Clínica Facine e Batatais Veículos. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho de regras de beleza para cada idade aqui na companhia da doutora Carolina Facine. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Obrigada. É um prazer estar aqui novamente para tirar dúvidas. Bom, vamos começar com algumas imagens falando desse tema, né, para poder, de fato, ilustrar um pouquinho dessas ações. Temos aí um rosto, né? Quando a gente pensa em idade, tem características específicas. Sim, eu acho bem legal a gente, lógico, né? É muito superficial hoje a gente falar sobre idade, mas essa imagem de 20 anos, quem tem 20 anos pode ou não pode, deve ou não deve iniciar aí tratamentos estéticos preventivos. Com certeza pode sim iniciar desde que tenha indicação. Então, a primeira regra para 20 anos de idade, né, eu vou falar dessa forma por conta do título, é com certeza passar o protetor solar, né, preventivo. Hoje a gente tem pessoas aos 20 anos super expressivas que movimentam muito a musculatura da face. Eu trouxe essa imagem de uma menina de 20 anos, justamente pele clara, olhos claros. Então, esse tipo de pele e os olhos que forçam mais aqui, essa região aqui dos olhos, tendem a marcar mais a expressão, né? Então, em conjunto com uma face que se movimenta muito, muito expressiva, pele clara, olhos claros, com certeza essa pessoa vai ficar marcada aqui com as linhas que se movimentam muito mais rápido. Então, já tem indicação, sim, de colocar uma toxina botulínica, tudo preventivo, lógico que não é um tratamento para essa idade. Então, protetor solar, a toxina botulínica e, claro, a gente tem hoje aí em alta a corrida como moda e isso acelera o envelhecimento. Tenho pacientes que 26, 27 anos já apresentam um grau de flacidez alto. Então, nesse caso, tem indicação de ali já colocar um colágeno uma vez ao ano, um colágeno ali que não precisa ser repetido fielmente ali como tratamento, só apenas como preventivo aí de um grau de flacidez, tá? Então, nessas condições é isso, as regras principais para 20 anos. Perfeito. Vamos ao próximo conjunto de imagens aí. Tá lá, testa, não é? Sempre essa questão de o quanto isso vai marcando. Essa imagem aqui eu coloquei para representar aos 30 anos. Então, aos 30 anos, a gente já tem, Luciano, as rugas dinâmicas, né, que se movimentam, se tornando marcas estáticas. Então, vai ficar marcado, principalmente região da testa, entre a região dos olhos. Então, aos 30 anos, como regra, sempre o protetor solar, tá? Depois, a gente já tem aí a toxina botulínica, já para iniciar o tratamento com a toxina, é regra, para não ficar marcado. E depois, a pele, né, é como se fosse um papel. Se você dobrou, se você amassou esse papel, nunca mais a gente consegue deixar ele liso. Então, aquela expressão vai ficar marcada. E uma expressão marcada, muitas vezes, é de bravo. Por exemplo, essas linhas aqui entre as testas, que é a maior queixa lá de rugas finas. Então, a gente precisa iniciar já com a toxina botulínica e podemos, sim, começar a tratar a flacidez só de forma preventiva. Nada de tratamentos aí contínuos, preventivo. Então, o tratamento mesmo é das linhas dinâmicas na face. Perfeito. E é bacana isso, né? Porque, de fato, a toxina vai, né, inibir aí essa movimentação e, com isso, vai atrasando esse processo de marca. Exatamente. A toxina botulínica, ela vai ter a principal ação muscular. Então, ela vai impedir a contração, não total, tá bom? Hoje a gente sabe que a gente congelar um músculo, ficar sem expressão, além de ser antiestético, não é legal para o próprio músculo, você vai causar uma flacidez na musculatura. Então, a gente ameniza a contração, a gente controla a força do músculo e aí você vai ficar
menos marcado, com menos movimento ali na região. Perfeito. Mais uma imagem, vamos à próxima. Tá aí. Aqui a idade dos 40 anos. Coloquei também uma imagem masculina, que geralmente é quando os homens aí começam a se incomodar. Aos 40 anos, a gente já tem aí tudo que eu falei dos 20 e 30 anos. Então, a gente já inicia tratamentos aí preventivos para um grau maior de flacidez apenas, mas a gente já faz um tratamento com preenchedores, com o bioestímulo de colágeno. Principalmente, o melhor investimento nessa idade é o colágeno, não esquecendo também do protetor solar sempre, né? Mas o melhor investimento em termos de produtos, com certeza, é o colágeno. Aí a toxina botulínica, ela já vai ficar num segundo plano, ali numa segunda etapa dentro de um tratamento de harmonização. Isso porque a gente já tem aos 40 anos olheiras mais profundas, a gente já tem uma remodelação óssea, perda de gorduras muito mais severas na face, uma alteração já de contorno, um acúmulo pequeno ainda, mas já temos um acúmulo aqui daquele gordinho que incomoda principalmente as mulheres. Então, o investimento melhor ali é num tratamento de colágeno mesmo, com repetições. Já será ali um tratamento nessa idade. E aí já temos uma imagem dessa linha aí lateral, né, que a gente estava falando. Temos já aqui uma idade já avançada, né, em torno de 60 anos, hoje, para mais, com um acúmulo grande dessa gordura que altera aí o contorno facial. E aqui já é um caso que a gente fica entre a cirurgia plástica e investir numa harmonização de face. Então, na harmonização facial, podemos conseguir resultados satisfatórios? Com toda certeza, mas vamos precisar de utilizar mais produtos, ter um investimento melhor e esperar um pouco mais de tempo para o produto poder agir ali na revitalização das células que vão produzir o colágeno e devolver a vitalidade da pele, o viço, a elastina e tudo mais. E que se houvesse um investimento anterior nesse processo que falamos, né, de a cada etapa fazer esse preventivo, a gente adiaria um pouco mais isso aí. Com toda certeza, isso já é comprovado cientificamente, que uma pessoa que começa ali os seus tratamentos aos 30 anos, por exemplo, eu não lembro que é a idade perfeita, tá? Uma média aqui, mas esses estudos super sérios que a gente utiliza na clínica, eles mostram que uma pessoa que começa ali tratamentos preventivos aos 30 anos, ela vai estar aos 60 anos mais de 10 anos mais jovem ali do que o esperado. E que se ela iniciar o tratamento aos 40 anos, aos 75 anos, ela estará ali 8 anos mais jovem do que esperado. Esse estudo é bem interessante, ele vai correlacionando ali, o investimento preventivo é o melhor, né? Isso já é comprovado. E claro, você mantendo, Luciano, o seu rosto com procedimentos ali progressivos, devagar, você vai conseguindo resultados muito mais naturais. Porque para a gente tracionar um rosto ali pesado, né, aqui na frente, para a gente fazer esse poder de tração, a gente, querendo ou não, tem que injetar uma quantidade maior de produto. E isso não é interessante em muitos casos com alto grau de flacidez. A gente não gosta muito dos resultados em caminho para a cirurgia plástica. Então, o preventivo é sempre para a gente conquistar resultados mais belos. Perfeito. Mais uma imagem, por favor, aí para a gente continuar falando. Aqui eu coloquei essa imagem em torno dos 50 anos, né? O que a gente tem aqui? Uma alteração de contorno, uma flacidez. Esse perfil é uma face magra, né? Não é um rosto pesado. Aos 50 anos, a gente já colhe ali todos os nossos hábitos de vida, se a gente tomar água ou não, se a gente se protegeu ali da luz solar, que acelera bastante o envelhecimento da pele, se a gente fuma ou não. Então, aos 50 anos é um marco, porque a gente colhe esses hábitos de vida, a gente vê os resultados da nossa genética ali, e a gente tem uma alteração de contorno. A gente precisa, então, investir mais em colágeno, também em tratamentos repetitivos, não ficar ausente por muito tempo ali desse tratamento, melhorar a qualidade de pele com produtos que vão além ali do protetor solar, ingerir também
vitaminas. Sim. Reposição hormonal, hoje a gente sabe que é super acessível, que é indicado com profissionais, claro, muito renomados, né? Porque é algo muito sério essa reposição. E, claro, é uma idade que ainda, ali, correlacionando com a qualidade de vida do paciente, a gente consegue resultados muito satisfatórios, muito belos. E eu diria que hoje na clínica, a faixa etária mais presente lá é essa, dos 40 aos 60 anos. Onde quem não teve essa oportunidade lá no começo de fazer tratamentos preventivos, hoje quer recuperar. Antigamente a gente não tinha esse arsenal de produtos seguros que nós temos hoje. Então, muita gente que hoje, com 60, 70 anos, não pode fazer esses tratamentos preventivos. Então, hoje elas querem recuperar, querem devolver aquele contorno do lábio, melhorar essa região aqui que fica bem flácida, melhorar essa alteração de contorno, e tudo isso faz total diferença na autoestima e traz ali para a qualidade de vida uma melhora bastante também. Vamos à última imagem. Aqui eu coloquei essa imagem, a idade por conta dos 40 anos também, vamos falar. A gente já tem marcas, não sei se vai dar para todo mundo ver. As rugas estáticas bem marcadas na testa, a gente já tem uma alteração do pescoço também, ali de flacidez e linhas marcadas, Querendo ou não, a nossa principal posição hoje é essa aqui, olhando no telefone. Isso traz uma alteração na coluna, que os osteopatas aí já estão estudando. E traz também aqui, a marca das linhas no pescoço, que, como eu expliquei, muito difícil de serem removidas totalmente, mas a gente consegue amenizar. Então, a partir ali, próximo já dos 40 anos, a gente já consegue ver essas linhas já marcadas. E aos 40 anos, a gente já tem esses sinais das rugas estáticas, da forma como a gente movimenta o rosto, bem marcado. Então, regra, como um tratamento aos 40 anos, com certeza, toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico da região das olheiras, nem que se for uma hidratação ali, não para preencher e volumizar, apenas para tratar a qualidade de pele. Essa região do bigode chinês e com certeza essa região aqui para a gente sustentar toda a face e trazer um resultado natural. Perfeito. E vamos com participação dos nossos espectadores. Tenho 42 anos, já sinto meu pescoço flácido, com uma pele acumulada. Qual o tratamento, quais as opções de tratamento? Excelente pergunta. Então, o que a gente faz? A região de pescoço é uma área que responde diferente ao resto da face. Então, o melhor protocolo que a gente tem hoje, primeiro, é melhorar a espessura da pele. A gente começa mesmo aqui a sentir uma pelinha acumulada. E é exatamente nessa idade dos 40 anos que a gente já percebe aqui, Então, primeiro, melhorar a espessura dessa pele com bioestímulo de colágeno, com os colágenos tradicionais, hidroxiapatita, que é o Radiesse, Sculptra, perfeito. Fazer um tratamento ali completo de 3 meses. Finalizou esse tratamento? Após 6 meses deste tratamento, a gente começa a injetar um produto sensacional que chama Profile, que ele é um biorremodelador da pele. Então, o que é a grande tecnologia desse produto, Luciano? Você aplica o produto após um tratamento de colágeno e ele tem ação multinível, a gente fala. É uma aplicação rápida, superficial, super segura, só que ele consegue atingir todas as camadas abaixo da pele. Isso para a região de pescoço é muito interessante, porque como a pele é muito fina, a gente não tem muito espaço aqui para colocar um produto mais robusto, que já dê um resultado imediato e até que não seria muito natural, Então, esse produto, a gente entrando num tratamento depois com esse produto Profile, que tem a aplicação aí 3 vezes ao ano, e olhe lá, porque já vem de um tratamento de colágeno, é sensacional o resultado, a melhora das marcas aqui. Eu tenho pacientes lá, eu quero fazer só o Profile, Então, é um produto, assim, diferente, que já está no mercado há muito tempo, que é ácido hialurônico, sem o BDDE, que a gente fala, que é um grande diferencial dele, e ele traz esse resultado natural, principalmente para a região de pescoço. É onde eu tenho mais utilizado resultados
muito satisfatórios e as mulheres aí adoram região de pescoço, colo, sensacional. Porque de fato a gente passou por um período, por exemplo, da cirurgia plástica, extremamente focado no rosto, mas que o pescoço e colo condenava. Pescoço, né? A gente tem o hábito de falar que o pescoço é o que revela a idade. E até hoje, isso a gente até vê aí em famosas, né, em atrizes, porque o pescoço ele responde diferente. O melhor tratamento sempre é o preventivo e a maioria ainda deixa o pescoço por último. Vamos fazer o rosto, vamos deixar o pescoço por último. Mas hoje, com esses produtos, principalmente com esse que eu citei para vocês, o Profile, a gente consegue aí recuperar a qualidade da pele. Então, por ele ser um biorremodelador, ele vai fazer com que o tecido já existente melhore de qualidade. Espessura, marcas, manchas até, e trazer uma hidratação aí que o próprio ácido hialurônico já oferece mesmo. Perfeito. Bem interessante. Mais uma participação, vamos a ela. Tenho 34 anos e tenho olheiras bem marcadas. Várias pessoas falam que estou cansada sem estar. Como funciona o tratamento? A região de olheiras é uma das primeiras regiões que a gente vê ali que envelhece, tá bom? Traz esse aspecto de cansaço e, claro, por ser a primeira região que remodela o osso, reabsorve gordura, a gente começa com bolsas também. Tratamento, injeção de ácido hialurônico, junto com injeções de elastina. E ácido hialurônico, pessoal, bem pouco, porque a gente preencher, que ficar sem olheira, tá? Sem um leve afundamento, não existe. Artificial. É artificial. E aí, um leve edema nessa região, a gente já assusta, já aparece. Então, muito cautela. É sempre um tratamento. É primeira aplicação, tá bem marcado, o rosto bem cansado, a gente sempre trata a região malar e a região de olheiras em conjunto. Progressivo, uma aplicação a cada 2 meses, umas 3 vezes, já vai ser o suficiente nessa idade, às vezes até menos, né? Mas já vai ser suficiente. O que a gente não pode é injetar o produto de uma vez nessa região, ficar sem olheira, sorrir, o produto sobe. Isso é totalmente artificial, é o que mais marca um rosto assim de procedimento que aparece, não é legal, tá bom? Então é dessa forma que a gente aborda hoje. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Você também faz aquela cirurgia de papada? A lipoaspirativa de papada, ela é extremamente interessante. Já fiz bastante. Hoje eu só atuo ali como professora clínica em cursos nessa área. Essa lipo de papada cirúrgica, tá? A cirúrgica mesmo, é muito tranquila, viu, Luciano? Os pacientes dormiam ali na cadeira. Só que o que acontece? A gente tem resultados bastante satisfatórios e um pouco de resultados inferiores. Isso se deve à localização da gordura da papada. Então, em homens, a gente já sabe que o resultado é inferior, essa lipo aspirativa que a gente faz ali no consultório. É preciso remover uma gordura que está atrás da região do platismo, aqui do músculo do pescoço. Então, aí já tem que ser a nível hospitalar. Agora, em mulheres, a gente costuma ter mais resultados. Só que, hoje, para a gente ter um resultado legal em lipo cirúrgica, aspirativa da papada, a gente precisa associar uma tecnologia que está super em alta, que é o endolaser. O resultado é muito melhor, a cirurgia é muito mais rápida. E, na verdade, a gente fala que é cirurgia, Luciano, porque é invasivo. Só que é um corte muito pequeno, de aproximadamente 1 centímetro. Para aspiração dessa gordura. Aspirar essa gordura. Muito tranquilo, indolor, tá? Na clínica a gente não tem mais esse procedimento, mas eu tenho ali um profissional para indicar para você, e a gente precisa ver se é indicação mesmo. A maioria é por conta da retrusão do queixo. O queixinho tá para trás, então aqui fica muito proeminente, e na verdade a gente às vezes resolve com um preenchimento do queixo. É muito engraçado isso. Por isso que é importantíssima a avaliação correta. Sim, com certeza. Sempre avaliação, diagnóstico, para a gente ter um resultado positivo. Vamos a mais uma participação. Emagreci mais de 40 quilos e meu rosto derreteu. Você me indicaria um lifting facial ou tem algum tratamento menos invasivo para esse caso? Primeiro, parabéns, né?
É muito 40 quilos. Enfim, depende. Depende da sua idade, da sua qualidade de vida, do seu grau de flacidez. Tenho vários pacientes lá que fizeram bariátrica, pacientes que perderam uma grande quantidade aí de quilos de gordura. E aí o nosso tratamento, ele vai para o colágeno primeiro. Vai ter que investir bastante, mas às vezes o caso não é cirúrgico não, tá bom? O caso, ele pode ser resolvido com certeza com um bioestímulo de colágeno. Mas é preciso uma avaliação, a gente tem que ver o grau de flacidez dessa pele e claro que a gente vai ter que associar também com ácido hialurônico para a gente poder encher esse rostinho. Perfeito. Porque de fato também tem esse prazo de adaptação dessa pele nesse corpo que perdeu tanto peso. Com certeza. Você perder o peso, você também acelera o seu metabolismo. Então, a degradação também dos produtos é acelerada. Então, o que a gente faz é aguardar ali, pelo menos, após esse emagrecimento, se estabilizar o peso, pelo menos uns 4 meses, e aí entrar dentro de um tratamento com bioestímulo de colágeno. Mas a gente precisa associar bioestímulo de colágeno, tratamento da pele com produtos aí cosméticos. A gente precisa ingerir um colágeno oral e algumas vitaminas para a gente ter sucesso nesse bioestímulo e assim por diante. Mas com certeza, a tecnologia hoje dos produtos é para você cada vez você postergar e cada vez mais substituir uma cirurgia plástica. Ninguém quer entrar no hospital, ficar em casa se recuperando, ponto, nada disso. Tá bom? Então, com certeza deve ter jeito sim. Perfeito. Mais uma pergunta dos espectadores, vamos lá. Tenho 30 anos e estou com algumas marcas de expressão no bigode chinês e principalmente testa. Qual o melhor tratamento? Então, o que a gente já sabe? Para testa, o melhor tratamento nessa idade é a toxina botulínica. Se você puder associar, já está marcado, e puder associar ali a um hidratante com elastina, melhor ainda, injetável, tá bom? Injetável lá na clínica. Agora, o bigode chinês, a gente já sabe, pelo estudo da anatomia, Luciana, até muito interessante isso. Todo mundo que tem o bigode chinês, já fundo aqui nessa região, tem olheira e já começou a próxima etapa ali do envelhecimento, que é o afinamento dos lábios. Então, isso é comprovado, isso é questão de anatomia. A gente teve uma reabsorção da maxila. Então, o bigode chinês, o tratamento é injetar o ácido hialurônico aqui, mas também trabalhar essa região malar, para a gente injetar menos produto aqui. Essa região é que vai tracionar a gordurinha, devolver aqui o lugar. Então, a gente sempre trata o bigode chinês com a região malar e se a região de olheira já estiver incomodando, pode também colocar ali um produtinho. Perfeito. Até porque se ficar só preenchendo essa área, você vai ajudar a desabar mais rápido e não fica natural. Não fica natural. É o que acontecia antigamente. Então, antigamente, a gente tratava apenas a queixa do paciente, Luciano. Então, a maioria, né, era um padrão. Aqui me incomoda, é o bigode chinês. A gente ia lá, injetava no bigode chinês. E o paciente, ele se enxergava aqui, ó, de frente. E o profissional, sem esse estudo da anatomia, das camadas, da face, daquela visão tridimensional do rosto, injetava somente ali, onde incomodava o paciente. Hoje a gente já sabe que não, que o bigode chinês é uma consequência do envelhecimento. Ele não é causa, ele é uma consequência. Então, a consequência é uma reabsorção do osso e aqui, ó, da queda desses tecidos aqui dessa região. Então, a gente vai lá e aborda como tratamento para ter resultados naturais. Perfeito. Mais uma participação, vamos à próxima. Você acha que os tratamentos de beleza ainda vão evoluir? O que você enxerga no futuro desses tratamentos? Nossa, que pergunta bonita. Com certeza, tá? A gente já está nessa evolução. E eu acredito mais em termos da indústria farmacêutica, não em tecnologias. As tecnologias, claro, são ótimas. A gente tem tecnologias hoje que já dá ali o grau de envelhecimento da pele, que está começando no Brasil. Mas em termos da indústria química, ela avança a cada ano em termos de regeneração celular, fazer com que modifique a própria genética da célula que produz o colágeno, principalmente, né? O nosso corpo é feito de colágeno, então a gente sempre fala dessa proteína. Para que se modifique o DNA dessa célula,
para que retarde ali o envelhecimento das células e por consequência dos tecidos e por consequência do rosto, que fique menos marcado linhas finas, que caia menos o rosto, que fique mais firme. Então, com certeza, a gente está entrando agora numa era, Luciano, que a gente já até mudou alguns protocolos lá na clínica, que é cada vez usar menos a toxina botulínica, por exemplo. Então, a toxina botulínica, hoje, todo mundo faz um botox, né? As mulheres vaidosas, principalmente, faz um botox, principalmente 2 vezes ao ano. Só que hoje a gente já sabe que a indústria aí está trabalhando para que a gente utilize menos botox, que paralisa aqui a face, que abre o olhar, e foque ali apenas em tratamento de qualidade de pele. Apenas nisso. O foco hoje é isso, você injetar produtos que você mantenha o seu formato de face, mantenha o seu rosto, e é isso, só manter. Não modificar, não puxar, não tradicionar, você ficar com o seu rosto ali com características jovens, proporcionais, sem acúmulo de tecido, sem modificações, com injeção de produtos. Mais uma participação, vamos à próxima. Tem algum alimento que melhora a saúde da minha pele? Sim, com certeza. A principal fonte de colágeno são os alimentos saudáveis, naturais, verduras, legumes, frutas. Então, essa é a nossa principal fonte de colágeno. A gente fala em alimento com peixe também, a gente sabe, né? Antioxidantes. Então, a principal fonte de adquirir colágeno é a alimentação saudável. Está relacionado diretamente hoje à qualidade dos seus tecidos e também há muito mais, né? A qualidade do seu humor, a qualidade ali de você no dia a dia, a sua disposição física. Então, a alimentação é regra. A gente sabe que ingestão de leite, trigo, isso traz efeitos celulares que aceleram o envelhecimento da célula. Tá bom? Então, isso não é nada interessante para o seu corpo. Pratinho colorido, saudável, que é o mais saudáveis. difícil, né? Difícil isso para mim também, até confesso, porque a gente tem que mudar hábitos de vida que a gente carrega desde a nossa infância. Mas a gente não tem jeito. O envelhecimento está aí. Quem quiser aí entrar nesse mundo saudável também, muito mais do que envelhecer, né? A disposição é comer direito mesmo, a alimentação manda em tudo. Mais uma participação dos espectadores, vamos à próxima pergunta. Tive muitas espinhas, meu rosto ficou marcado, cheio de furinhos. Tem como melhorar essa situação? Sim, tem sim. A gente precisa associar o bioestímulo de colágeno com tecnologias, tá bom? Esse é o melhor tratamento que tem para espinhas, marcas de espinhas, é colágeno com tecnologias. Tecnologias que estimulem o colágeno a nível de pele, laser Lavian, ou se for uma marca muito profunda, a gente precisa fazer o CO2 fracionado, conhecido dessa forma, para que a gente ultrapasse a primeira camada e atinja camadas mais profundas ali da pele. Com certeza, tratamentos muito satisfatórios, mas precisamos associar injetáveis com as tecnologias disponíveis para, como se fosse um peeling muito mais severo. Vamos a mais uma participação. Corro muito na semana como atividade. Senti meu rosto afinar e ficar mole. Mesmo com 27 anos, posso fazer colágeno? Sim, né? É aquela questão que a gente já abordou aqui. Hoje a corrida está em alta, é super saudável. A gente não tem uma quilometragem aí comprovada, mas pelo que observa, até 5 quilômetros a gente já nota que está tudo bem. Passou disso, eu já comecei a observar na clínica um grau avançado de flacidez por conta disso, tá bom? Então, a corrida, querendo ou não, ela exige um preparo muito grande, exige força física do corpo, e a gente sabe que é comprovado que acelera, sim, o envelhecimento da face, tá bom? Então, você pode, sim, aos 27 anos, já iniciar um tratamento com colágeno, já é indicado, justamente por conta disso, dessa característica aí de flacidez da face. Não tem jeito, ganha de um lado, perde do outro e assim vai. Não tem como, mas hoje a gente tem essa gama de produtos disponíveis, acessíveis, que a gente consegue aí resultados preventivos. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela.
Vale a pena fazer Botox aos 50? Me indicaram. Sim, vale a pena fazer, só que não é o melhor investimento. Então, primeiro você precisa investir no colágeno, devolver o contorno da face, entrar aqui reposicionar os tecidos aqui que escorregaram para baixo, melhorar essa região aqui que já está alongada, flácida, trazer o queixinho para frente e depois investir numa toxina botulínica, tá bom? Porque tem outras ali características de marcas mesmo de envelhecimento, que altera a função aqui da região de boca também, que precisam ser tratadas. Agora, vamos supor, o que acontece muito na clínica, Luciano? Tenho 50 anos, mas o que está me incomodando é a ruga daqui, é a ruga ao redor dos olhos. O Botox é o melhor investimento? Não também, não também. Por quê, pessoal? A pele já está envelhecida. Você vai fazer a aplicação do seu Botox em tecidos aqui que não tem mais a mesma qualidade de um tecido jovem. Seu Botox vai durar menos, vai ter que usar muita quantidade de toxina, que não vai valer a pena para um resultado natural. O tratamento mesmo é primeiro colágeno, segunda etapa, começa as suas aplicações aí de toxina botulínica. Penúltima pergunta, vamos a ela. Como você faz para entender exatamente o que o paciente quer sem exageros? Essa orientação é fundamental. Fundamental. Por quê? Luciano, você concorda comigo que o meu grau de padrão de beleza, às vezes, não é o seu grau de padrão de beleza? Então, eu preciso entender isso. Onde que o meu paciente quer chegar? O que é belo para ele? Será que é o mesmo que é belo para mim? Então, através de fotografias, de resultados de pacientes que passaram pela clínica, que autorizam, né, a mostrar a imagem, eu vou tentando entender ali onde o paciente quer chegar. Tem muitas senhoras que chegam lá e me abordam com a foto quando eram jovens. Isso é muito interessante. Isso ajuda muito a gente, porque eu já consigo entender como ela quer. Às vezes, o padrão de beleza hoje que eu sigo lá na clínica, né, é o padrão das modelos, das passarelas, que ditam aí pra gente mais ou menos essas regras de beleza, mas que, claro, a gente tem que personalizar, né, com o perfil do paciente. Agora, às vezes, eu indico, por exemplo, Luciano, eu quero trazer o seu queixinho aqui pra frente, ó, para eu sustentar o rosto. Carolina, não me incomoda isso. O que me incomoda é apenas a região dos olhos. Então pronto, o meu padrão de beleza não é o padrão daquela pessoa e eu vou focar ali no que incomoda ela, porque o meu objetivo é ver minha paciente feliz e satisfeita. Então é isso, para entender fotografias, muita conversa, análise, medidas da cefalometria, para a gente chegar ali num resultado bom para as duas partes. Eu também preciso gostar do meu trabalho, né, Luciano? Não adianta só meu paciente gostar. Exatamente. Última participação de espectadores, vamos a ela. Tenho 64 anos e adorei meu tratamento com colágeno com você. Faz 1 ano e comecei a sentir uma leve flacidez no rosto de novo. Devo repetir? Como é que é o prazo do colágeno aí? Que bom isso. Bom, depois que você fez um tratamento, chegamos num resultado satisfatório, o paciente está feliz, não recebe alta de jeito nenhum, porque envelhecemos todos os dias. Precisa retornar. Aos 65 anos, dentro ali de 1 ano, se foi feito um tratamento completo, precisa retornar para fazer mais aplicações. Mas aí, claro, como já veio de um tratamento, as aplicações serão em menos quantidade, aplicações com menos quantidade de produto, ou se precisar fazer mais de uma sessão, com um intervalo maior, muitas vezes, e assim por conseguinte, tá bom? Então, num tratamento, a repetição é sempre menor quantidade, menos produtos, intervalo maior de reaplicações. Doutora, gratidão sempre pela participação, Obrigada, sempre muito esclarecedora. E eu acho que fica essa dica, né? Converse bem com o profissional, observe as opções e entenda que é um tratamento, não é mágica. Tratamento, não é mágica. E a gente fala, como eu falei no começo, muito de idade, mas precisamos analisar qualidade de vida, perfil do rosto, um rosto pesado, um rosto mais magro e assim por diante. Gratidão pela presença. Obrigada, Luciano. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Você pode acessar todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br
e pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as sextas é o dia da estética facial. De volta na próxima semana. Oferecimento Clínica Facine e Batatais Veículos.